Ela ergueu o pau com fogo. A menina pegou a mão da criança, apagando-a. Ela extinguiu a chama. O fogo apagou e eles adormeceram. Deitado no saco de dormir, Jasmine chamou Arthur, olhando para o céu. Ela notou isso em retrospectiva. Ela poderia ter feito ele escorralar como guarda. Ela lembrou do encontro da criança com Adam e Angela, dizendo que ela não era muito sociável. A morena lembrou de Durtim, segurando-o nos braços. E disse, ela também não era mais inteligente dos dois chifres gêmeos. Talvez deveriam ter perguntado a opinião dele desde o início. Ela lembrou de erguer a mão. O homem de cabelo castanho virou-se para ela, dizendo que ela era surpreendentemente suave. Um vento soprou no rosto dele, apontando com o dedo. A garota, que não era legal brincar com pessoas mais velhas. Mirando o céu, o garoto disse que era sincero, agradecido por ela ter se voluntariado. Ele sorriu suavemente e disse: ela não tinha medo de dizer quando ele estava errado. O protagonista piscou, observou que era exatamente o que precisava. Especialmente porque ele tinha tendência a exagerar. Às vezes, Jasmine o olhava surpresa. Ela sorriu de volta, enquanto a fumaça ainda saía do fogo. O garoto estava dizendo: eles realmente precisavam dormir. Eles estavam deitados no gramado. Desviando o olhar, a garota disse que, ao falar com ele, ela não sentia que estava falando com uma criança. Ela desviou o olhar. A morena olhou para baixo novamente. Ela fechou os olhos. Ela supôs que o companheiro estava dormindo. Arthur estava deitado, triste. Havia um céu azul claro durante o dia. Pássaros estavam nas ramas e animais caminhavam pela grama. Longe dali, uma aranha tecia uma teia. O garoto sentiu o peso no peito. Dizia a Sylvie que ela era pesada demais para dormir. Ele abriu o olho. Uma besta preta o observava. Os dois congelaram. Pulando, o protagonista gritou. A besta fugiu. O garoto de cabelo castanho captou um aroma. Ele viu o peixe fritando na fogueira. A morena, perto da grande rocha, desejou-lhe: bom dia. Riscando os olhos, a criada respondeu gentilmente e disse que ela deveria tê-lo acordado para ajudar nas tarefas matinais. Ele sorriu nervosamente quando a garota falou. Ela tentou, mas ele não respondeu. Arthur pediu desculpas. Jasmine ajustou sua camiseta, oferecendo comer, já que estavam acordados. Ela pediu para perguntar a Sylvie se ela poderia se juntar a eles. O garoto sorriu largamente. Ele fechou os olhos e chamou o animal. Sylvie, comendo o animal, respondeu que tinha comida. O garoto, de cabelo castanho, e murmurou que achava que ela estaria bem. Os restos do café da manhã estavam ao lado da fogueira. A morena vestiu seu uniforme. O protagonista, olhando para baixo, perguntou para onde iriam agora. Ajustando o cinto, a garota explicou uma das razões que a levou a trazê-lo aqui. Eles estavam ali para treinar. O mago, surpreso, perguntou. Jasmine o olhou. Ela disse que notou que sua luta, o estilo, parecia um pouco estranho. Voltando
a cabeça, ela observou que parecia que a cabeça dele sabia o que fazer, mas o corpo dele não obedeceu. Ela lembrou da luta dele com o diretor. Então, o garoto tropeçou e voou para trás. Arthur colocou a mão atrás da cabeça e disse que era uma boa ideia. Olhando para cima, ele perguntou sobre o tipo de sparring que ela pensava. A garota tirou uma grande faca e disse que precisava conhecer seus limites físicos antes de entrarem na masmorra ou assumiu missões. Então, ele precisava limitar e só o uso para afiar a lâmina. O homem de cabelo castanho pegou sua espada, dizendo que entendeu. A mão dele congelou ao ser instruído a usar a outra lâmina. Seus olhos se alargaram, virando-se. Ele perguntou à amiga como sabia que era uma lâmina. A morena notou que ele era muito prático para carregar ao redor de uma não simples... faria isso sem motivo. O protagonista puxou os lábios. Ele pegou a espada. Ele perguntou se haveria um duelo aqui mesmo. Jasmine assentiu, pedindo que ele a seguisse. O mago avançou. Ele começou a tirar a espada da bainha. Arthur extraiu a lâmina azul. E disseram que começariam. Assim que ela estava pronta, a morena enrolou os lábios. Ela deu um passo para o lado, a garota esticou as duas pernas. O garoto, em posição, expirou, pensando em quanto tempo fazia que ele não lutava, sem se fortalecer com mana. Ele puxou a espada. Depois disso, ele correu. Jasmine defendeu o ataque. Ela correu para o inimigo. O homem de cabelo castanho esquivou-se ao fluxo de ataques. Ele correu, depois tentou acertar com a espada. O protagonista voou em frente ao adversário, olhando para ela e movendo as pernas. Ele observou mentalmente que o sparring confirmou seus temores. Depois da batalha com Caspian, uma lâmina vinha em sua direção. A empregada tentou bloquear com o capim. A lâmina voou e atingiu o chão. Arthur desferiu o golpe e defendeu o ataque audacioso. A morena recuou com ar confiante. Ela foi esfaqueada com uma faca, se defendendo dos ataques. O garoto pensou que estava quase obcecado em aperfeiçoar o novo e maravilhoso que era sua magia. A garota soltou a lâmina. Ele começou a cair. Ela pegou novamente quando quase o tocou. O moreno pensou que tinha... Ele se tornou excessivamente confiante em suas habilidades como espadachim, desde que chegou a este mundo. Ele defendeu o protagonista respirava pesadamente. Havia medo em seus olhos. Ele sentiu a água com os pés. Ele mentalmente observou que suas habilidades e magia haviam se tornado. Ajudou a apoiá-lo. Ele confiava demais. O mago afundou na água. Ele entendeu que isso só enfatizava suas limitações e deficiências. Arthur cortou a água com a espada. Ele caiu ao chão. O garoto enfiava a espada nele. Ao declarar a derrota, Jasmine guardou as facas, dizendo que seus atributos físicos são insuficientes. E às vezes, seus movimentos são muito estranhos. Mas ele compensa isso com a ajuda de suas técnicas. Ao deitar-se, ela abaixou a cabeça, observando sua intuição e reflexos não eram excelentes.
O que foi muito assustador, o homem de cabelo castanho sorriu e agradeceu, adicionando que sabia que ela havia lhe dado uma vantagem. A morena apontou para o seu templo. Ela notou novamente a assustadora intuição. O protagonista começou a rir. Enquanto ele se levantava, a garota disse que ele seria naturalmente aumentar a força durante missões e explorações de dungeon, mesmo usando magia, e quando ele tornou-se adolescente, o mago interrompeu, dizendo que era muito longo. Ele olhou para a palma desgastada e disse que estava vários anos à frente de seus pares na manipulação de mana. Então, ele queria se concentrar apenas no combate com espada, sem usar um mago. Jasmine perguntou, surpresa, se ele realmente quisesse descer ao dungeon e não usar. Ela observou que até guerreiros, quem ousaria fazer tal experimento imprudente? Demoram décadas para dominar a arte de manejar uma espada. Ela diz que sabia que ele era bom. Mas Arthur, com suor no rosto, disse que levaria 2 anos. Ele ergueu a cabeça para ele, olhando para o amigo. O garoto disse que isso era tudo o que precisava. Esses eventos e a segunda temporada da obra. Passaram 2 anos. Havia uma grande casa na beira da floresta. Pessoas conversavam lá dentro. A taverna estava animada. O homem colocou a xícara na mesa. O homem de cabelo castanho ergueu uma sobrancelha e perguntou ao companheiro se sabia do boato. O homem de peito no bateu com força na mesa, dizendo a Cagel se ele se referia ao espadachim desconhecido de máscara. Então aquelas rumores eram mentiras. Outro visitante se voltou para eles e disse que, provavelmente, estava certo. Ele virou o corpo e disse que uma vez seu conhecido apareceu como se estivesse no mesmo time com ele, e esse cara estava conspirando com o Jasmine. O homem cicatrizado franzeu o senho e perguntou o que seu conhecido disse sobre o espadachim. O homem sorriu, confirmando os boatos. Clicando os dedos, ele disse que aquele cara não era um mago. O guerreiro ergueu a cabeça, respondendo que isso era pura bobagem. Ele se aproximou abruptamente do visitante. O homem cruzou os braços e disse que o espadachim de máscara era um amplificador ou os rumores eram exagerados. Ele perguntou se haviam ouvido alguma história sobre ele. Imaginando o cara cercado por monstros. Ele disse que havia até uma história onde ele limpou um dungeon sozinho. Ao sair do túmulo, Arthur. O visitante disse que os amplificadores de Henk não eram capazes disso. Ele olhou para Cagel, perguntando se ele realmente estava perguntando, fazê-lo acreditar que este garoto era apenas um espadachim comum. O homem ruivo respondeu que ele levaria alguns desses rumores com um grão de sal, enquanto o amigo erguia o copo. Ele lembrou que Jasmine estava com ele. Quem provavelmente o ajudou nas masmorras. O guerreiro franziu o senho e confirmou que era verdade. Adicionando isso, ele já havia dito que este espadachim não era tão forte. Ao se levantar da cadeira, ele observou que Jasmine provavelmente era responsável por metade desses boatos, segurando a xícara sobre a cabeça. O homem indignado pediu para trazer o espadachim para lidar com eles. Cagel olhou para a bebida,
pensando, ainda não conseguia acreditar que essa máscara. O espadachim era um assunto quente. Agora mesmo, imaginando-o com a morena, ele anotou mentalmente que, de acordo com boatos, esse cara era aluno dela, e mesmo que tudo fosse um pouco exagerado, imaginando o cara no campo de treinamento. O homem achou-o mais absurdo não ser, apenas que ele foi atribuído a uma classificação logo após o exame, mas também que ele subiu recentemente de nível. O homem de cabelo castanho começou a engolir o álcool. Ele colocou a xícara na mesa, franzindo. Kagel pensou que, se fosse verdade, então ele havia recebido uma promoção apenas após 2 anos de carreira. Ele estreitou os olhos, olhando para a palma da mão. O homem refletiu sobre estar ainda aqui. E era apenas um aventureiro de classe março, quem estava prestes a falhar no teste de promoção durante os últimos 3 anos, observando seu camarada. Entendeu por que Térmanas estava tão irritado? Ao ver o seu sorriso, o homem de cabelo castanho anotou mentalmente. Ele era um veterano reforço de Berranque. Afinal, ele pensou que o essa espadachim máscara deve ser um assunto delicado. Por seu orgulho inflado, a porta começou a se abrir. Todos os clientes congelaram. Kagel se virou. Seus olhos se alargaram, o homem começou a entrar. Havia 2 espadas penduradas em sua cintura. Seus cabelos castanhos curtos estavam em uma trança. Arthur entrou no albergue. Termon sorriu. A xícara dele caiu no chão. Ele puxou a espada da bainha. Kagel olhou para o companheiro com medo. Ao notar a chegada do espadachim mascarado, todos falavam sobre. Ele apertou os lábios com medo, duvidando se era realmente ele quem causou os rumores loucos. O homem de cabelo castanho estendeu a mão para o guerreiro, perguntando o que ele queria fazer. A espada do homem raspou o chão. Ele se inclinou sobre o garoto e perguntou onde estava o seu protetor doce. Ao passar, a protagonista respondeu que estava fora. Temon sorriu, olhando para o espadachim. Ele perguntou se estava o ignorando. O guerreiro cobriu o rosto e começou a rir. Ele ergueu a espada. Ele perguntou se ele achava que era melhor que ele, apenas por ter se tornado famoso após esses boatos. O guerreiro ergueu a espada acima da cabeça, enquanto os outros se acalmavam. Ele acertou o garoto na cabeça. Um barulho alto foi ouvido. O homem sorriu satisfeito. Seus olhos se alargaram. Viu que acertou no chão. E o homem de cabelo castanho estava ao lado. Depois disso, ele tentou entender se havia evitado o golpe ou se ele mesmo o ungira. Arthur o olhou de canto de olho. Termin começou a temer, apertando os dentes. O guerreiro ativou o elemento do vento. Ele ergueu a espada. O garoto esquivou, sei de vários golpes. O homem congelou e perguntou se só poderia se esquivar. Os olhos do homem de cabelo castanho brilharam. Houve um som de corte de carne, gotas de sangue caíram na máscara. Kagel congelou de horror enquanto seus dedos caíam ao chão. O visitante ficou atônito. Os dedos caíram ao chão. Termin pegou sua mão, que faltavam 4 dedos, e gritou. O protagonista
pisou na espada. O guerreiro ergueu os olhos lacrimosos. O horror refletia-se neles. Uma aura sombria encheu a sala. Kegel puxou os lábios, tentando entender que tipo de pressão era essa. O homem olhou para Arthur, um garoto com olhos azuis brilhantes. Perguntou, em voz sombria, se ele terminou. Ao sair, o homem de cabelo castanho correu para o amigo, solicitando que ele, rapidamente, coloque um pacote. Deixe-o salvar seus dedos. Todos olharam para o protagonista com medo. Ele colocou as moedas no balcão e disse que ela tivesse uma bolsa de provisões da nota. A garota murmurou que traria tudo. Agora, o mágico saiu do estabelecimento. Uma morena o esperava na rua. Jasmine olhou para ele e perguntou: por que estava demorando tanto? Ao lado de seu cavalo, Arthur disse que a garçonete demorou a encontrar as provisões. A garota perguntou: por quê? Então, havia uma mancha de sangue na máscara dele? O garoto a alcançou e tirou a máscara do rosto. Comendo o cabelo, o homem de cabelo castanho sorriu. Que não havia dano irreversível. Animais pastavam em um prado verde. Uma criatura peluda ergueu a cabeça. Um cavalo passou. Eram Arthur e Jasmine correndo. Eles estavam a cavalo no meio da floresta. O garoto escreveu uma carta para seus pais. Ele escreveu que, quando o recebido, já estava naquele provavelmente tempo. Já estaria na masmorra e pediu para que esperassem um pouco mais. Até que ele voltasse recordando o treinamento e momentos do passado. Ele perguntou se eles podiam acreditar que já haviam passado 2 anos, observando, ele ainda não acreditava que Lilia havia despertado. Ele lembrou do surpreso Vincent, dizendo que ele deve ter ficado muito animado, mas os pais dele não devem Dexalou se empolgar demais. Ele não contratou repetições para a filha. O homem correu até a garota no meio do pátio. No chão, ela olhou para as mãos com medo. O homem apenas deixaria ela treinar no seu próprio ritmo. Antes de ela ir para Cyrus, ele notou que era um pouco estranho para ele perceber que ela estaria em níveis mais altos do que ele. O garoto escreveu que ele e Jasmine estavam indo bem. E sua força havia aumentado em relação ao tempo. Ele quase venceu o pai em luta de braço. Ele lembrou de ter colocado o cotovelo na mesa. Wright fez o mesmo. Lilia e Ellie assistiram à luta. A criança disse ter alcançado a luz. Estágio laranja. Lembrando de Jasmine sentada sobre ele durante os push-ups. Ele escreveu que ela ainda o ajudava criando as armas necessárias e ensinando-lhe o que sabia sobre magia de vento. Ele colocou a mão dela na posição correta, dizendo a ela que ele, em seu tempo, estava ensinando novas técnicas avançadas de espada a ela. Arthur escreveu que, em qualquer caso, esta seria sua última jornada como aventureiro. Antes do início das aulas, em algumas semanas, ele anotou que se veriam em breve. E ele os amava muito. O garoto enrolou a carta. Ele começou a guardá-lo. Depois, a morena perguntou se ele terminou de escrever. O homem de cabelo castanho respondeu afirmativamente e disse que o dono da estalagem
Ele disse que mandaria a carta assim que voltarem os cavalos. A garota franziu o senho e o proprietário treinou seus cavalos para voltar ao estábulo. Então, ele não tinha o que se preocupar. O protagonista respondeu que ela estava certa. Seria muito mais perigoso para eles esperarem. Próximo, ao voltarem do porão. Ele sacudiu a cabeça quando Jasmine falou isso. A equipe com a qual iriam já estava esperando por eles. E então perguntou se a Sylvie viria. As criadas se afastaram e disse que o havia contatado o tempo todo. E agora Eva se tornou inteligente o suficiente para enviar-lhe mensagens mais detalhadas, mas ela continuou se recusando a vê-lo até estar pronta, enquanto os cavalos caminhavam. A morena disse que provavelmente queria se tornar tão forte quanto possível. Antes de ir para a academia, ela olhou para o companheiro e sugeriu que se concentrassem na missão por enquanto e que devem se apressar. Quem batucou no chão? Os cavalos correram pela clareira. Um grupo se reuniu perto do penhasco. O homem com a barba virou e pediu ao companheiro que olhasse. Enquanto Arthur e Jasmine choravam, a voz observou que pareciam estar presos aqui, com vários amplificadores. O homem de cabelo castanho olhou para Lucas, que sorriu. Ele surgiu das árvores. O garoto franziu o senho, questionando mentalmente o que estava fazendo ali. Um homem se dirigiu a eles, dizendo: ele e a garota foram os últimos a se inscrever. O homem de cabelo marrom, com um grande martelo de demolição nas costas. Ele disse que apresentaria o grupo agora. O protagonista apertou a mão dele. O lutador sorriu, notando a forte pegada. E acrescentou que pareciam ser verdade alguns boatos sobre o espadachim com a máscara. Fizeram-se verdadeiros. Afinal, ele colocou o martelo com a alça para cima. Reginaldo Baston, apoiando-se nele, disse seu nome. Ele disse ser um amplificador de rank. O elemento dele é terra e o estágio sólido é amarelo. Ele olhou para Lucas, notando que parecia que já se conheciam. Mas ele é um mago de rank, no estágio vermelho escuro. No elemento fogo, Reginald apontou para um homem gordo e armado. E disse que este é Creel Master, quem tem o elemento água e será o tanque deles hoje. Enquanto outra pessoa começava a se levantar, Arthur lembrou que era outro examinando quem foi designado em um posto na época. Elijah Knight revelou seu nome. Ele colocou a mão no peito e disse que ele está mago em um nível no estágio laranja escuro. E ele tem afinidade apenas com a terra. Um homem passou, dizendo ser Oliver Embit. Agarrando seu bastão, ele disse estar em um rank, mago no estágio amarelo escuro. Ele sorriu maliciosamente e disse ser um Deviant. Quem se especializou em cura? O homem de cabelo castanho o olhou de lado, anotando mentalmente que, embora soasse ousado, ele ainda se alegrava com a presença do emissor. A garota sacudiu as pernas, a loira de olhos azuis. Ela disse que se chamava Samantha Tempest, e ela estava no estágio amarelo escuro, como uma maga de alto escalão, tendo afinidade apenas com o elemento água. Ela se aproximou de Arthur com um sorriso, dizendo: ela ouviu falar muito do espadachim mascarado. Então, ela ficaria feliz se você cuidasse dela.
Um cavaleiro avançou. O homem loiro de armadura se apresentou como Broadland e disse estar muito feliz em conhecê-los. Ele se aproximou do garoto e da garota. O homem disse ter recebido recentemente um posto e que ele era um amplificador no estágio amarelo claro. Com o elemento fogo, o homem sorriu amplamente e disse que lideraria o grupo hoje. Olhando para a aventura, ele pediu que eles se apresentassem brevemente. Jasmine segurou a alça de sua mochila e disse seu nome, notando que ela era um impulsionador de rank no estágio amarelo, claro, especializado em elemento de espadas duplas, Horval Hill, dizendo que estava feliz por terem mais um Ranger em seu grupo. Arthur avançou e disse que se chamava. Note que ele era um reforço de estágio laranja claro. Que ele era um booster de elemento fogo. Samantha correu até ele, exclamando. Ela ouviu. Ele não tinha afinidade com nenhum elemento. O garoto agarrou a alça de sua mochila e disse que não usou sua magia. Por um longo tempo, por motivos pessoais. A loira o olhou. O protagonista estava em frente a ele. Brown sorriu. Eles notaram que ainda carregavam bagagem. Então perguntou se eles tinham anéis espaciais. Os aventureiros sacudiram a cabeça. O homem tocou o queixo e virou-se para a bola. O garoto, indignado, pediu para perguntar ao Oliver. Por estar cheio, o mago acenou com a mão e disse que estava guardando as coisas de Samantha. Elaídia ergueu a mão, notando que ele tinha espaço livre. Braud riu, satisfeito. A morena ativou o anel. As coisas aventurosas estavam embrulhadas dentro. Olhando para o garoto, Arthur anotou mentalmente que isso era esperado de Lucas. Mas ele não imaginou que até Elaida já tivesse o anel espacial, imaginando os diversos anéis. Ele refletiu que, como a tecnologia foi deixada, os mesmos magos antigos. Quem criou a cidade flutuante de Cyrus. Pensando em dinheiro, o protagonista observou que um desses anéis, um pequeno armazenamento, pode custar milhares de moedas de ouro. O garoto esfregou a mão e perguntou se era tudo. O homem de cabelo castanho respondeu positivamente. Ele fechou os olhos e agradeceu ao moreno. Forçando um sorriso nervoso, ele virou-se bruscamente. O homem loiro anotou com satisfação. Parecia que todos estavam prontos. A equipe entrou na caverna. Depois de ser convidado a entrar, o grupo subiu uma escada de pedra. Água estava pingando do teto. Água escorria sobre suas armaduras. O homem dobrou 2 dedos, erguendo a mão. Ele informou aos outros, estavam quase no primeiro nível do dungeon. Então, devem ter cuidado. Eles desceram em uma grande caverna. Lucas franziu a sobrancelha, indagando se havia monstros por aqui. Brown olhou para o caminho à frente. Respondeu que era estranho. Arthur caminhou atrás de Reginald. Uma pequena pedra caiu do teto. Todos se viraram, olhando para a pedra. O homem loiro ergueu a cabeça. Seus olhos se alargaram em choque. Havia muitos morcegos gigantes ali,
O homem apertou os dentes. Ele gritou alto que havia corredores de morcegos. O monstro saltou do teto. Estava se aproximando, de olho e ver. Jasmine pegou as lâminas e mandou que ele se abaixasse. Ela cortou o monstro. Creel acertou outro com o escudo. Brow exibiu seu escudo e espada, mandando que todos se formem em fila. O mago puxou a mão para trás e começou a cantar o feitiço para aumentar a resistência. Os corredores de morcego cercaram o grupo. Um deles se curvou. Reginald o atingiu com um martelo de pedreiro. Elaide atacou vários outros monstros. Eles foram perfurados por lanças de terra. A loira ataca, olhando para os membros da festa, exclamou que não valia a pena matá-los todos. Eles precisavam economizar mana e força. Alguém cantou um feitiço, o cetro atingiu o chão. Arthur, em luta, perguntou quem era. Lucas ergueu a mão, convocando uma tempestade de fogo. Um furacão de fogo queimou os corredores de morcegos. O garoto sorriu de canto, orgulhoso. O homem fundou a espada no chão. Ele agarrou o loiro pelo peito e indignantemente perguntou o que ele havia dito recentemente. Sobre não desperdiçar, ele apertou os dentes com força, dizendo: ele nem sabia que tipo de dungeon era esse. Lucas erugou os lábios. Ele se libertou do aperto e perguntou qual era o problema em matá-los rápido. Para que os outros economizassem mana, Howald fechou os olhos, puxou a espada. Olhando para o grupo, ele sugeriu sair dali. Antes que voltassem a si, o moreno lançou um olhar. Ele olhou para o cadáver em movimento, acreditando que este dano era conhecido por seus habitantes misteriosos. Fugir das garras da morte. E já não podiam ser totalmente mortos. O monstro de ossos ergueu-se, o protagonista. Pensaram que era por não terem monocores que aventureiros normalmente coletam. Correndo, Creel sacudiu o escudo. Enquanto os corredores de morcego corriam em sua direção, o garoto pensou que as batalhas aqui eram inúteis. E, sem o mago, curou os monstros. Dizia-se que os primeiros exploradores deste dungeon chamaram de Tumba das Trevas. O grupo atravessou o labirinto. Brown congelou ao ver a grande rocha. Ele disse que este era o local onde notara a passagem secreta da última vez. Arthur olhou para Jasmine, pensativo. Eles finalmente chegaram ao que vieram. Este dandan, para o loiro, apontou para a rocha. Elijah, pode fazer pequenos degraus? A morena criou prateleiras na parede. O homem pegou um deles. A equipe começou a escalar. Reginaldo ajudou a última pessoa. Brow, olhando adiante, disse que só chegou ao andar seguinte. Depois disso, ele decidiu voltar com a equipe. Ele segurava uma fogueira na mão, dizendo nenhum lugar mencionava o que esperava abaixo, iluminando o caminho. O loiro disse que acreditava que o artefato que havia resgatado responsável pelo ressurgimento dos corredores de morcegos pode estar lá. Creel levantou-se, dizendo que, se ele ganhasse sua parte da venda, de tudo o que estava abaixo, então tudo estava bem com ele. O homem riu e disse que faria.
Ele virou a cabeça e avançou. Ele indicou que os outros o seguissem. O grupo atravessou a caverna. Oliver entrou na lama. Howard segurou o fogo na mão. Samantha ajustou suas roupas do estoque.